dizer a ele: seja bem-vindo. Com a palavra, presbítero Anderson. Cumprimento a Maria da paz do Senhor, amém? Convido os irmãos para ter nos seus assentos. Muito obrigado por essa honraria, pela forma como o senhor sempre me recebe aqui, pastor Renato. Sempre uma alegria poder revê-lo, rever aqui os amados irmãos. Eu já estive aqui nessa igreja e é sempre bom ver a forma como Deus trabalha aqui, né, irmãos? Tenho servido a Jesus ali na cidade de Botucatu, na Assembleia de Deus. Já trago aqui um abraço fraterno do nosso pastor Rubem, ao senhor e a toda a igreja amada. Parabéns pelo trabalho que está sendo feito, grandes são as obras que o senhor tem aqui. Nós temos visto um povo abençoado, um culto avivado, e os testemunhos mostram que Deus tem operado aqui, né, irmãos? Nós damos glória a Deus, porque o Deus que nos serve, que nós servimos lá e nós adoramos lá em Botucatu, é o mesmo Deus que nós adoramos aqui em São Paulo. Glória a Deus. Eu estou agora trabalhando na região de Osasco e eu senti no meu coração de que viesse cooperar aqui hoje junto com os irmãos. Liguei para o pastor, ele graciosamente já me deu a oportunidade de pregar aqui e, com a misericórdia de Deus, trazer uma porção da palavra de Deus aqui para os irmãos essa noite. Eu já convido os irmãos para que abram as vossas Bíblias no livro do profeta, no livro de Neemias. Glória ao Senhor, te adoramos. Livro de Neemias, no capítulo 1. Glória a Deus, os irmãos encontraram? Amém. Vamos ler o capítulo 1, versículo 1 em diante. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e que se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenas a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para me fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém. Glória a Deus, irmãos. Eu fiz questão de ler esse capítulo 1 inteiro para que ficar mais fácil da gente conseguir contextualizar a situação aqui deste livro de Neemias, que é uma bênção. O livro de Neemias, irmãos, para aqueles que não sabem, na ordem cronológica, o povo estava cativo na Babilônia, né? Aquela passagem que nós temos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Ciro da Pérsia, ele vem e ele conquista a Babilônia.
Mas aquele povo de Israel que estava cativo na Babilônia, agora eles passam por um cativeiro do rei da Pérsia, né, que era o rei Ciro. Então nós temos aqui uma inversão, porque o livro de Daniel está para frente de Neemias, mas a organização da Bíblia, esse livro aqui é um livro histórico, por isso ele está nessa parte. E o livro de Daniel é um livro profético. Então, embora Daniel esteja lá na frente, essa parte de Neemias está depois daqueles acontecimentos. Então, esse cativeiro aqui da Pérsia é após o cativeiro da Babilônia. E quando o rei Ciro ele conquistou a Babilônia, ele deu uma ordem para que aqueles judeus que estavam ali cativos fossem levados de volta para Jerusalém e que Jerusalém fosse reconstruída. Porém, os reis que vieram após o rei Ciro, nós temos lá o rei Dário, o rei Xerxes, eles não cumpriram esse mandamento do rei e não mandaram o povo de volta. Então o povo de Israel passou por um novo cativeiro. Agora o cativeiro do rei da Pérsia. Então eles continuavam cativos, não mais na Babilônia, mas agora de um outro povo. E é nesse contexto que nós encontramos o irmão Neemias. Ele estava lá servindo de copeiro do rei. Glória a Deus. E esse rei é o rei Artaxerxes I. E o nosso irmão Neemias, quando ele ouve aqueles irmãos que vieram de Jerusalém, ele pergunta: ouça, como é que está a minha cidade amada, a minha Jerusalém? Aqueles que ficaram e foram levados após o cativeiro. Aí esse irmão fala para ele: olha, está em grande destruição a nossa cidade. O sepulcro dos nossos pais está em grande destruição. E ali aquilo comove o coração dele. Ele estava numa zona de conforto, irmãos. Ele não estava ali, de uma certa forma, cooperando com a obra. Ele estava no local onde ele comia a comida do rei. Mas quando ele ouviu dos seus irmãos que a obra que Deus lá em Jerusalém oferecia, isso comoveu o espírito dele, glória a Deus. E ele orou, e ele jejuou, e esteve ali muito triste. Então nós temos aqui, o primeiro ponto que eu quero chegar, é que Neemias, quando ele ouve falar que Jerusalém está com seus muros fendidos, que a cidade está queimada a fogo, ele sai da sua zona de conforto e ele toma uma atitude, glória a Deus. Ele toma uma atitude de voltar a fazer a obra, de cooperar com a obra de Deus, porque Jerusalém é a cidade santa, é o povo do Senhor, glória a Deus. E veja que ele ora e ele se entristece muito. E quando ele ora, irmãos, no dia seguinte, no capítulo 2, ele fala que ele está diante do rei e ele vai servir o vinho ao rei, porque essa era a função do copeiro, era servir o rei. Então ele foi servir ao Artaxerxes. E quando ele chega ali, o rei percebe que ele está triste. Glória a Deus. E aí o rei pergunta para ele: olha, eu nunca te vi triste, por que você está triste assim? Então a primeira coisa que eu quero falar para você é o seu testemunho, glória a Deus. Aqui nós vemos que se o rei percebeu que ele não estava no habitual dele, é porque todos os dias que ele estava ali, ele estava trabalhando, não estava reclamando, ele estava ali de uma forma como um cristão tem que estar. Lembra daquela mulher que perdeu o seu filho? E o profeta disse: vai tudo bem contigo? O que ela disse? Vai tudo bem, glória a Deus. Esse é o nosso testemunho, irmão. Nós temos que estar felizes, quer estejamos na batalha, quer estejamos no vale, quer estejamos passando por dificuldades. Ainda há pouco conversava com o pastor Renato e nós ali confidenciamos dificuldades que passamos. Mas para a honra e glória de Deus, nenhum de nós ali murmurou. Nós apenas dissemos: o Senhor sabe o porquê de tudo isso, pastor. E lá na frente nós vamos entender, glória a Deus. Mas aí você vai me dizer: mas o rei não percebeu que ele estava triste? Note, irmãos, que quando Neemias aqui, ele orou a Deus e ele se predispôs a fazer alguma coisa pela obra, Deus já começou a trabalhar. Deus já fez o rei perceber que tinha alguma coisa errada. Aleluia. E aí o rei perguntou: por que está triste? E aí Neemias fala: Senhor, como é que eu não vou estar triste? Aleluia. Se a minha cidade é a cidade do sepulcro dos meus pais, que foi queimada a fogo. E aí o rei fala, e aqui eu vejo Deus já operando: o que tu queres, agora me pede. Glória a Deus. Quando você ora a Deus, irmãos, Deus prepara a oportunidade. Quando você coloca o seu coração inclinado para as coisas de Deus, Deus já começa a trabalhar e já começa a preparar oportunidades. Glória a Deus. E aqui nós vemos que
Neemias já teve a ousadia. Ele temeu muito, mas ele orou em espírito e disse: se é do agrado do rei, e se é o teu servo, eu sou aceito na tua presença, peço que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Então ali ele teve ousadia, irmãos. Nós temos que ter ousadia, glória a Deus. Algumas situações vêm, nós temos que entender que são preparações, oportunidades que o Senhor Deus nos dá, e ali nós temos que usar de ousadia. Falar: olha, eu vou te pedir o que eu quero. O que eu quero é ir lá edificar Jerusalém, glória a Deus. O que eu quero é ir lá e fazer a obra, glória a Deus. E ainda veja como foi a ousadia maior. E aquele que é servo de Deus, ele tem que ter ousadia no Espírito Santo. Olha o que ele fala. Neemias também pede: olha, eu também te peço cartas para os governadores, para que eles me deem passagem. E também peço cartas para o guarda da floresta do rei, para que eles me deem madeira, porque eu tenho que reedificar e construir as portas de Jerusalém. Glória a Deus. E a tudo isso, irmãos, o rei atendeu. Glória a Deus. Essa é a ousadia que nós temos que ter, porque o nosso Deus é poderoso. Ele pode fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. É que nós temos que estar na direção de Deus. Nós temos que estar ali fazendo a obra de Deus, cooperando com a obra de Deus. E aí as bênçãos vêm sobre a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Ainda se você continuar no capítulo 2, versículo 9 e 10, você vai ver que Neemias foi ali junto com os cavaleiros e com o exército do rei. O rei, além de fornecer carta para ele passar e chegar até Jerusalém, além de fornecer madeira para ele chegar até Jerusalém, o rei mandou a sua escolta de honra. O rei mandou o seu exército. Sabe o que eu quero te dizer aqui, meu querido irmão? Que quando Deus manda, Deus cuida. Quando Deus manda você fazer, quando Ele tem um propósito, quando Ele te chamou, Deus cuida de você. Jesus falou: eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos tempos. Essa é a palavra do nosso coração. Nós temos que ver que nosso Deus, se Ele manda, Ele cumpre. Se Ele manda, Ele cuida. Ele manda os seus anjos acampar ao nosso derredor. Glória a Deus. Eu saí da minha cidade e fui trabalhar no Embu das Artes, e ali, na região periférica, Deus cuidou de mim. Aleluia. Agora estou trabalhando em Osasco, Jardim Baronesa, o pastor esteve ali, conheceu. Deus tem cuidado de mim, irmãos. Glória a Deus. Não é onde eu queria estar próximo à minha família, próximo ao meu lar. Não entendo o trabalhar de Deus nesse momento. Aleluia. Mas em todas as coisas seja glorificado o nome do Senhor. E eu sei que Ele tem cuidado de mim. Glória a Deus. Glória. Aleluias. Maravilhoso Deus. Esse livro de Neemias, eu meditei bastante nele, já faz algum tempo que eu estou meditando. Ele fala muito de reconstrução. Ele fala de atitudes que podem ser interpretadas como atitudes da nossa vida. Nós reconstruirmos alguns muros, nós fecharmos algumas fendas, algumas brechas na nossa vida. E aqui nós vemos que Neemias, ele entendeu o que Deus tinha para ele, glória a Deus. Mas quando ele começou e se predispôs a fazer a obra, lá no capítulo 2, versículo 18, você vai ver que já começaram a se levantar os inimigos. Glória a Deus. Nós temos inimigos, irmãos. Nós temos um inimigo que é inimigo de Deus. E como nós somos amigos de Deus, quando nós estamos predispostos a fazer a vontade de Deus, esse inimigo se levanta contra a nossa vida. E assim diz a palavra. Então disseram, Neemias disse: levantemos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Porém, ouvindo Sambalate e Tobias e Gesem o árabe, zombaram de nós e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Quando eles chegaram ali em Jerusalém, tiveram as cartas de passagem, passaram, pegaram a madeira, vamos reconstruir, o povo estava com ele, eles começaram a fazer a obra, já vieram Sambalate, Tobias e Gesem. Que é isso que vocês estão fazendo aí? Vocês estão se revoltando contra o rei? Já tentaram afrontar os nossos irmãos. Quando você intenta no seu coração fazer a obra de Deus, estar ali orando pelas almas, como a irmã disse, estar intercedendo, estar visitando, estar ministrando, estar cooperando na obra de Deus, o inimigo se levanta, irmãos.
Mas veja o que Neemias falou para ele. Então lhes respondi e disse: o Deus do céu é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes partes, nem na justiça, nem na memória em Jerusalém. Glória a Deus. Ainda que as pessoas se levantem contra você, irmãos, ainda que as pessoas falem: por que você continua fazendo isso? Por que você continua na igreja? É luta atrás de luta, é dificuldade atrás de dificuldade. Você foi roubado 1, 2 vezes, seu motor estourou, e você continua lá servindo a esse Deus? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Essas pessoas não têm memória em Jerusalém, irmãos. Essas pessoas não têm parte em Jerusalém. E a Jerusalém aqui não é a Jerusalém física que estava aqui na época de Neemias. É a Jerusalém de Apocalipse. Aquela do capítulo 21 que João viu. Olhei e vi a cidade santa, a santa Jerusalém que desce do céu. Essa é a tua memória. A tua memória, que a irmã disse, o teu nome está escrito lá no livro das vidas. E muito em breve ele vai ser aberto e você vai ser chamado: vinde bendito dos meus pais, do meu Pai, tomai por herança o reino que está preparado. Glória a Deus. Essa é a sua parte de justiça, querido irmão. Prossiga firme, tenha convicção no seu chamado. Você não está aqui por acaso. É o que o pastor disse: não há acaso na obra de Deus, não há coincidência na obra de Deus. Você está aqui essa noite, nessa quinta-feira, você poderia estar em qualquer lugar, mas Deus te chamou, e arde no seu coração o desejo de estar na casa de Deus. Glória a Deus. Mas será realmente que eu fui chamado para a obra de Deus? Será que Deus me chamou? Sabe o que diz lá em Marcos capítulo 3, versículo 13? Que Jesus subiu e Ele chamou para si aqueles que Ele quis. Glória a Deus. Se você está aqui, é porque Deus te chamou. Glória a Deus. Lá em João está escrito: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e des fruto, e o seu fruto permaneça. Glória a Deus. Você é escolhido de Deus. Você tem um papel importante na obra de Deus. E a obra de Deus requer que nós estejamos cooperando, irmãos, que nós estejamos reedificando o muro de Jerusalém. Glória a Deus. Porque a obra de Deus carece de obreiros, carecem de pessoas que se predisponham a carregar a cruz de Cristo. Glória a Deus. Porque nós vemos hoje um evangelho de prosperidade, onde as pessoas vêm para a igreja para fazer barganhas com Deus. Eu vou servir, eu vou adorar, mas eu quero aquilo, viu, Senhor? Sabe o que eu quero? Que o Senhor não retire de mim o seu Espírito. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O que eu quero é poder estar na casa do Senhor, adorando ao nome dEle. Glória a Deus! Essa é a minha porção nessa terra. Eu quero que a esperança arde em meu coração, que em breve Jesus venha nos buscar. E isso eu tenha cada dia mais convicção em meu coração. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Essa palavra fala de restauração, irmãos. Aleluia. Essa palavra fala de restauração porque a nossa vida, nos embalos que nós vivemos na embarcação da vida, às vezes o casco da nau vai furando, às vezes nós vamos enfraquecendo na nossa fé, nós vamos tropeçando. Paulo disse: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então o ser humano é falho, meu querido irmão. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aleluia. Deus está te chamando para a restauração da sua vida. Glória a Deus. Enquanto a vida há esperança, glória a Deus. Nós vimos aqui no livro de Salmo as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Mas eu errei ontem, eu errei semana passada. Faça como Paulo disse: uma coisa eu faço, me esqueço daquilo que ficou para trás e prossigo para o meu alvo, que é Cristo. Prossigo para o meu alvo, que é Cristo. Eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Eu tenho que ser melhor do que eu fui semana passada. O meu culto hoje foi uma bênção, mas quando eu voltar semana que vem, eu vou cultuar melhor ainda, eu vou adorar mais ainda, eu vou fazer mais para o meu Deus, porque Ele tem feito muito por mim. Glória a Deus. Quando Ele me chamou, quando Ele me remiu, eu me recordo quando Ele me tirou do lamaçal do pecado. Glória a Deus.
A nota que me era contrária, a promissória que me era contrária, Ele rasgou, Ele pagou o preço na cruz do Calvário, glória a Deus, e por isso eu louvo e exalto o nome dEle, aleluia, glória a Deus. E quando aqueles irmãos chegam ali em Jerusalém, eles vão dar início à restauração dos muros. A palavra de Deus nos diz lá no capítulo 3 do livro de Neemias, que o profeta Eliasibe, o sumo sacerdote, reedificaram juntamente com seus irmãos a porta das ovelhas. Glória a Deus. Jerusalém tinha 12 portas, cada uma delas com significado. Mas a porta das ovelhas, ou porta do gado, como está em alguma outra tradução, era uma porta localizada na parte norte de Jerusalém, por onde entravam as ovelhas para serem sacrificadas na Páscoa judia. Então essa porta faz menção ao sacrifício de Jesus, faz menção ao altar, à consagração, à vida espiritual. Glória a Deus. Como é que está o seu altar? Como é que está a sua santidade essa noite? Glória a Deus. Como é que está a sua porta da ovelha? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Para começar a restauração, tem que primeiro mexer no altar. Tem que mexer na santidade. Tem que mexer na sua vida espiritual com Deus. É aquilo que o irmão falou aqui. Você tem conversado com o seu Deus? Você tem tido intimidade com o seu Deus? Ou a sua oração se limita àqueles 2 minutos? Senhor, obrigado por esse dia, abençoa essa noite, obrigado por esse alimento, amém. Deus sente falta da sua voz. Quando você se prostrava lá no reservado do seu quarto, onde os olhos do pastor, dos obreiros, dos irmãos não te viam, e você confiava a Deus os seus problemas, que a palavra diz: não estejais aflito por coisa alguma, antes sejam as vossas petições conhecidas do Senhor. E ali você falava: Senhor meu Deus, eu não sei como é que vai ser, mas a minha confiança continua posta em Ti. Glória a Deus. Eu ainda creio que Tu és o meu Senhor. E quando você falava, às vezes a voz embargava, porque o choro vem, nós somos seres humanos, passamos por dificuldades, mas automaticamente você sentia um bom consolador. Glória a Deus. Você sentia um Espírito que te visitava e que intercedia por vós com gemidos inexprimíveis. Isso é comunhão, irmão. Isso é vida santa. Isso é caminhar com Cristo. Glória a Deus. Isso é ter a personalidade de Jesus. Isso é seguir o Mestre de perto, conhecê-lo não só por ouvir falar, mas por caminhar com Ele. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está requerendo isso da sua igreja, para que nós nos voltemos a depender dEle. Muitas são as correrias do dia a dia, muitas são as dificuldades para quitar casa, quitar carro, 1 emprego, 2 empregos, criança na escola, dificuldades financeiras. Aleluia. Mas não nos esqueçamos do principal: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus requer que nós restauremos o nosso altar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Lá no livro de Reis, quando Elias desafia os profetas de Baal, cada um deles pega um cordeiro. Elias fala: olha, vocês aí clamam a Baal, eles têm até meio-dia. Aquele Deus que responder com fogo é Deus. E aí eles clamam, oram, se retalham e não acontece nada. Elias fala: olha, clama mais alto, talvez o Baal está dormindo. Ele saiu, não aconteceu nada. Agora é minha vez. Glória a Deus. Aí Elias falou para o povo: chegai-vos a mim. Ele chamou o povo lá em 1 Reis capítulo 18, versículo 30. E ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Glória a Deus. A primeira coisa para voltar a ter comunhão com Deus
é restauração do nosso altar, é voltar a ter vida santa, é voltar a ter vida no joelho, é voltar a ter vida na oração, é voltar a ter vida no jejum, é voltar a ter vida nos cultos de ensino, é voltar a ter vida na Santa Ceia, é voltar a ter vida na cooperação, é voltar a ter vida na visitação das almas. Glória a Deus, é isso que Jesus requer de nós. Aleluia. E Elias tomou as 12 pedras, conforme as ordens do filho de Jacó, e veio a palavra de Deus dizendo: Israel será o teu nome. Glória a Deus. Nós somos o Israel de Deus, irmãos. Nós somos a nação santa, nós somos a geração eleita, nós iremos morar no céu com Jesus. Muito em breve vamos participar das bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Voltai-vos para o vosso Deus, restaurai os vossos altares. Glória a Deus. Assim diz a voz do Senhor. Aleluias. Capítulo 4. Eles restauraram ali a porta das ovelhas, estavam fazendo a vontade de Deus, estavam reconstruindo os muros, estavam fechando as brechas, mas o inimigo continuava a pelejar contra os nossos irmãos ali em Jerusalém. Capítulo 4. Sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e disse: que fazem esses fracos judeus? Ainda que edifiquem, pode vir uma raposa e derrubar todo esse muro de pedra. Glória a Deus. Acusações, palavras de desânimo vêm contra a minha, contra a sua vida, contra a vida do pastor. Você não vai conseguir. Larga essa obra, para com essa bobeira, cansaço físico, olha para a tua família, olha para a tua vida financeira, você está perdendo tempo. Ou você nunca ouviu isso daí? Glória a Deus. Versículo 4, Jeremias fala: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados. O segredo aqui, irmãos, é perseverar na oração. Neemias, ele se volta a Deus. Ouve, ó Deus. Quando ele fala ouve, logo ele está orando a Deus. Persevere na oração. Não deixe que o desânimo entre na sua vida, assim como entrou lá no versículo 10. Veja, no capítulo 4: já desfaleceram as forças dos carregadores, disseram Judá, e não podemos mais edificar o muro. E aí Neemias fala: olhei e levantei-me e disse: não os temais, não temam o inimigo, lembra do nosso grande e terrível Deus, e pelejais pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Aleluia. Quando você está aqui em pé na obra de Deus, irmãos, Deus está sustentando a sua casa. Obrigado, Deus. Deus está cuidando dos seus filhos. Obrigado, Deus. Deus está permitindo que os seus filhos não se desviem no caminho do Senhor. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Obrigado. Ele jamais vai se desviar da palavra do Senhor. Quando você está na obra de Deus, Deus cuida da sua casa, Deus cuida da sua família, Deus santifica o seu esposo, porque pela santificação da mulher, o esposo é santificado. Glória a Deus. Não abandone a obra, ainda que as pessoas tentem te desanimar. Persista, prossiga, caminhe com perseverança para os céus de glória. Glória a Deus. Não desista, irmãos. Não desista. Glória a Deus. Bendito és tu, ó Rei. Capítulo 6. Sambalate, Tobias e Gesem souberam que já o muro não havia brecha alguma. Ou seja, corrigiu a vida, fechou as brechas espirituais. O inimigo desistiu? Ele desiste de levar o pastor? O pastor para nós é uma referência. O pastor da minha igreja, eu oro pela vida dele, para que Deus sustente ele, é o anjo da igreja, prestará contas pelas almas. Glória a Deus. Mas o inimigo não desiste de tirar o pastor da presença do Senhor. Por quê? O inimigo, para ele não há mais salvação. Ele não dorme, ele não come, ele não bebe, ele anda vagueando pela terra buscando a quem ele possa tragar como um leão. E assim foi aqui. Não havia mais brecha.
Mas veja o que Sambalate disse no capítulo 6, versículo 1. Ele diz para Neemias: vem, encontremos-nos numa das aldeias da planície. Ele chamou Neemias para um encontro. Aí Neemias mandou mensageiro dizendo: olha, eu estou fazendo uma grande obra aqui, ó. Eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer aí, senão você sabe fazer a minha obra. Glória a Deus. Está entendendo aqui, irmãos? O mundo vai tentar te levar para fora da obra. Jovens, irmãos, vem aqui, vamos lá, vamos para cá, desce aqui, vem cá. Não, eu estou fazendo uma grande obra aqui, ó. Se eu descer, a obra para. Eu não posso largar a mão do arado. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno da obra. Então prossiga na obra. Não largue a mão do arado. Não desça lá com Sambalate e Tobias. Prossegue na obra. Prossegue com o seu intento. Prossegue naquilo que Deus te chamou. Glória a Deus. O inimigo tentou não uma vez, mas 4 vezes, diz a palavra, que ele chamou Neemias para descer. E ainda uma 5ª vez. Isso daqui nos representa que o inimigo não vai desistir de tirar você dos caminhos do Senhor. Para a honra e glória de Deus, esse ano se completa 10 anos que eu aceitei a Cristo. Estou caminhando com Jesus pela misericórdia e graça de Deus. Mas em todo esse tempo o inimigo tentou. O inimigo pelejou. Mas Deus me sustentou em pé. Mas Deus me tem sustentado em pé. Ainda que o justo caia, não permanecerá caído. O Senhor o levanta, glória a Deus. Se você essa noite está caído espiritualmente, se você essa noite tem brechas espirituais, o Espírito Santo essa noite te visita. Deus está te visitando e está te falando: se coloca de pé mais uma vez, glória a Deus. Vem para a minha obra, glória a Deus. Permanece na minha casa, aleluias. Glória a Deus, irmãos. Eu estou sentindo a presença maravilhosa aqui em cima. Glória a Deus. Aleluias. Neemias, ele ouve a palavra de Sambalate dizendo: as suas mãos hão de largar a obra, não se efetuará. Olha a conta aqui. Quando você começa a fazer a obra, parece que piora, irmãos. Quando você fala: hoje eu vou lá visitar, hoje eu vou levar uma palavra, hoje eu vou fazer aquilo, você pode se revestir naquele dia, porque o inimigo vai pelejar contra a sua vida. Glória a Deus. Mas maior é aquele que você serve do que aquele que está no mundo. As portas do inferno não prevalecerão contra as portas da igreja. Prossiga firme, porfie, lute, tenha confiança no seu Deus. Glória a Deus. E aqui para finalizar, devido ao avançado da hora, capítulo 6, versículo 10. Olha a estratégia de Satanás aqui para derrubar Neemias, irmãos. Ele fala o seguinte: ajuntemo-nos na casa de Deus, o profeta Semaías falando com ele, e fechemos a porta, porque virão te matar, de noite virão te matar, Neemias. Vamos se esconder lá no templo de Deus, lá no lugar santo. Olha a estratégia do inimigo. Por que estratégia? Porque ele não era levita, ele não era sacerdote, ele não podia entrar na casa de Deus. Se Neemias escuta esse conselho e se esconde no templo, ele teria um motivo para ser acusado e até mesmo morto. Aí ele respondeu: um homem como eu fugiria, sendo tal como eu, como posso entrar no templo e viver? Então ele entendeu que estavam tentando enganá-lo, que estavam tentando preparar ciladas para ele. Então cuidado, meu querido irmãos. Quando você passar por dificuldade, e elas virão sobre as nossas vidas, a Bíblia está escrito: no mundo tereis aflições. Cuidado a quem você pede conselho. Cuidado para quem você anda contando os seus problemas. A palavra diz: sejam tudo conhecido de Deus as vossas petições e comunicai-vos entre os santos. Para de reclamar de sua vida com o seu vizinho, com a sua vizinha. Para de ligar lá para pedir conselho para uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que não tem a Deus.
Eu quero trazer aqui em 1 Samuel capítulo 11 para finalizar, quando Naás, o amonita, sitiou a cidade de Jabes de Gileade. Houve ali um desespero, porque a cidade foi sitiada, e eles seriam mortos ao fio da espada. Os anciãos foram lá conversar com Naás, e aí Naás propôs um acordo, falou: olha, vamos fazer um acordo aqui para a gente não matar vocês. Todo homem de Israel vai ser cego do olho direito. A gente vai cegar cada um aqui, a gente não invade a cidade, vocês permanecem nos servindo. Olha o conselho. Olha a proposta do inimigo. Há caminhos que ao homem parecem caminhos bons, mas são caminhos de morte. Parecia que era bom, ó, em vez de morrer, a gente perde um olho, e aí a gente prossegue em vida. Só que o olho aqui, irmãos, tem um significado. Quando o soldado ele perde o olho direito, principalmente, nós a maioria temos o olho diretor direito, é o olho da mira, é o olho que você vai para o combate, é o olho que você vai lutar. Se ele perde esse olho, ele fica capacitado para a guerra, ele fica subjugado. Se o inimigo furar o teu olho espiritual, você fica incapaz para a batalha. E nós estamos em uma batalha, irmãos. Não contra a carne, contra o sangue, mas contra as hostes da maldade nas regiões celestes. Portanto, não faça alianças com o inimigo. Não ouça conselhos do teu inimigo. Peça conselho para o teu pastor. Peça aconselhamento para o teu pastor. Glória a Deus. Aleluias. Para finalizar, meu querido amado irmão, Neemias capítulo 6, versículo 15 e 16, e eu faço questão de ler. Acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias, e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Glória a Deus. Nada nem ninguém pode parar a obra que Deus tem na sua vida. Se levantarão inimigos, se levantarão opositores, Sambalate, Tobias, Gésem, escarnecerão de ti, prepararão ciladas para ti, mas se você permanecer firme, se você permanecer olhando para a cruz do Calvário, não se desviando para a direita nem para a esquerda, lá na frente, irmãos, você vai receber a coroa da vitória. Lá na frente você vai receber por herança aquilo que está preparado para os santos. Glória a Deus. Lá na frente está a sua vitória. Glória a Deus. E para finalizar, aquele que começou em vós a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até o dia do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e que o Espírito Santo do Senhor fale mais e melhor aos nossos corações. Aleluia! Glória a Deus. Deus abençoe. Breve verei.